Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente aqui, falar um pouco sobre os comentários que eu tenho recebido aqui no YouTube, certo? E aproveito, agradeço a participação de todos e te convido, caso você ainda não tenha feito nenhum comentário, não tenha deixado a sua dúvida, nem a sua sugestão de conteúdo, deixa pra gente que isso nos ajuda a produzir cada vez mais vídeos e a transferir o conhecimento para vocês. Então, os temas basicamente que eu selecionei são sobre a reabilitação profissional, né? Tiveram alguns comentários aqui bem legais, e sobre a questão de quanto tempo falta para tal coisa. Breno, aconteceu isso no meu processo, ainda vai demorar para... Então vamos lá, sobre a reabilitação profissional primeiro. A reabilitação é um programa do INSS, e aí a gente tem relatos tanto bem-sucedidos quanto desse programa, né? Quanto relatos de mal-sucedidos. Infelizmente, né, teve uma pessoa que comentou aqui dizendo que participou desse programa e que não conseguiu ser reabilitada de forma nenhuma, que o programa foi um fiasco, que é muito bonito no papel, mas na prática não era como previsto, não foi como previsto. A gente realmente escuta esse tipo de relato, né, no dia a dia, infelizmente. E aí o que se pode ser feito é buscar juntar as provas de como que se deu esse processo de reabilitação e aí eventualmente ingressar com a ação judicial, né, caso o benefício seja cortado, tá bom? Mas volto a dizer, a gente tem relatos de casos que foram bem sucedidos, que as pessoas conseguiram voltar para o mercado de trabalho. Existem empresas que buscam auxiliar esses profissionais que foram reabilitados pelo INSS e buscam reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. Mas infelizmente, né, a gente também já ouviu relatos de experiências ruins, assim como foi o comentário aqui no YouTube, né? A pessoa disse que realmente ela não conseguiu e que vai entrar com ação judicial. Realmente, esse é o caminho. Se ela não foi reabilitada de verdade, o caminho é ingressar com ação judicial. E aí é interessante buscar um advogado especializado nessa área para que seja traçada uma estratégia e de como que vão ser produzidas as provas nessa situação, tá bom? Porque o certo, né, pelo menos a legislação, ela não prevê acabar com o programa, acabar com a reabilitação antes do profissional realmente estar reabilitado. Então, como que deveria ocorrer, né, de verdade? O segurado que está lá recebendo o benefício, ele é selecionado para o programa de reabilitação, ele ingressa no programa e só sai de lá no momento que ele realmente está reabilitado, tá certo? Então, não deveria ocorrer do trabalhador, do segurado, entrar no programa de reabilitação e sair de lá sem ter aprendido nada e sem conseguir ter uma recolocação no mercado. Não faz o menor sentido isso. Esse não é o objetivo da norma, tá bom? Então, se aconteceu dessa forma, o caminho vai ser a ação judicial. Existem situações, né, e também teve essa pergunta aqui, o que acontece se o trabalhador não conseguir ser reabilitado? Então, como eu disse, a norma não traz essa previsão. O objetivo é que entrou no programa de reabilitação, ele saia reabilitado. O que pode acontecer é do trabalhador não ser passível de reabilitação. E aí, teoricamente, ele nem deveria ter sido selecionado para o programa. Ele deveria ser aposentado direto. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que sempre foi trabalhador braçal, que tem baixa escolaridade, né? A pessoa teve uma vida humilde aí, com uma condição financeira não muito boa e não conseguiu uma escolaridade avançada, teve que começar cedo a trabalhar, né? Uma situação relativamente comum aí no nosso país. Então essa pessoa sempre trabalhou, né, de forma braçal, em serviço pesado, e agora, não sei, de repente ela sofreu um acidente, perdeu os 2 braços, vamos supor, tá bom? E aí, é possível que ela ocupe outra posição? Teoricamente, de modo genérico, sim, né? Por exemplo, ela poderia trabalhar no escritório, poderia desenvolver alguma atividade intelectual. Agora, é razoável, de repente, sei lá, se a pessoa está com, vamos dizer que ela tem 50 anos de idade já,
É razoável exigir de uma pessoa que já tem 50 anos de idade que ela comece a estudar para conseguir, a partir de agora, desenvolver uma atividade intelectual profissionalmente? Eu não estou dizendo, atenção, tá bom? Eu não estou dizendo que ela não pode, que ela não deve, né, e que ela não consegue, certo? Se ela quiser, ela pode, ela consegue. Mas, se a gente pegar a média das pessoas que estão nesse tipo de situação, elas não conseguem fazer isso, né? Não é razoável. A maioria das pessoas não consegue fazer isso tudo. Existem aquelas que querem, que vão buscar e conseguem, né? Mas aí é outra conversa. Então, de modo geral, né, pegando uma regra uma regra geral, assim, nivelando as pessoas por um parâmetro genérico, a pessoa já com 50 anos, a gente não vai ter mais como exigir dela que mude de profissão. Ainda mais numa situação dessa, né, que ela sempre trabalhou em serviços pesados e agora a gente querer que de repente ela desenvolva uma atividade intelectual. Então fica bem complexo essa dinâmica. Então essa pessoa, ela nem deveria ser habilitada para o programa, né? Ela deveria ser aposentada. Então, essas duas situações que eu queria chamar a atenção aqui em relação à reabilitação. O programa existe, nós temos sim relatos positivos, mas também temos relatos negativos. E aí, nesse segundo caso, né, se prejudicou o segurado, ele deve buscar ingressar com ação judicial para não ter o seu benefício cessado e nem suspenso, né? E, teoricamente, ele só pode sair da reabilitação quando realmente estiver reabilitado. Se for o caso de que a pessoa não pode ser reabilitada, o benefício tem que ser a aposentadoria por invalidez, tá certo? Agora vamos para o nosso segundo tópico, os prazos. Temos um problema muito sério nos processos, que são os chamados prazos impróprios. Breno, o que danado é isso? É o seguinte, basicamente, a legislação ela traz prazos que todos devem cumprir. Então, o advogado tem prazo, o juiz tem prazo, o procurador do Ministério Público, o promotor, né, o procurador do Ministério Público tem prazo, o defensor público da União tem prazo, todos têm prazo. Mas o que acontece? Na prática, os processos ficam no judiciário e lá acontece o tal do prazo impróprio. O que é isso? Não acontece nada se o juiz perdeu o prazo, né? Se o juiz, se o servidor, não importa. A situação sempre, né, quando a gente reclama, é de que o argumento é de que tem muitos processos e poucos servidores. É sempre essa a justificativa, tá certo? Mas o que acontece é isso. Então, por exemplo, o juiz deu um despacho lá para manifestem-se as partes sobre as provas que desejam produzir no prazo de 10 dias. Então, se as partes, por exemplo, o advogado lá da pessoa que entrou com a ação, não se manifestar nesse prazo de 10 dias, se o INSS, por meio da Advocacia Geral da União, não se manifestar no prazo de 10 dias, o prazo vai encerrar e acabou a oportunidade de dizer as provas que quer produzir ali naquele processo. Agora, o juiz tem 30 dias para despachar. O que acontece se o juiz não despachar nesse prazo de 30 dias? Infelizmente não acontece nada. O processo permanece lá, aguardando o despacho judicial, tá bom? Então esse é um fator que atrasa muitos processos aí. Eles ficam aguardando, a gente tem processos aí 6 meses, 8 meses, ano, já vi relatos de situações bem piores em que o processo está lá 2 anos, 3 anos aguardando um despacho para poder ter o seu andamento. E aí, quando tem a reclamação, é a mesma coisa. O processo está na fila, são muitos processos, né? São poucos servidores, então sempre tem essa situação, tá? Outra questão, Breno, o juiz deu a sentença, mandou implantar o meu benefício. Qual o prazo que o INSS tem que cumprir essa decisão? Então, nessa situação, a gente tem algumas divergências. Há pessoas que falam no prazo de 5 dias, 10 dias, 15 dias e até 30 dias, tá certo? Minha opinião, para evitar que eu entre com a petição dizendo que o INSS não cumpriu a obrigação imposta pelo juiz, tá? E receber um despacho dizendo que o prazo não acabou, eu
particularmente, salvo situações muito extremas, eu espero sempre 30 dias, tá? Salvo se for uma situação que realmente a pessoa não tem apoio da família para manter o seu sustento, a pessoa está passando fome, alguma coisa muito extrema, aí eu adoto um prazo menor. Mas fora isso, a pessoa, mesmo numa situação delicada, mas ela tem o apoio da família, ela não está passando fome, né? Ainda que seja uma situação complexa, mas aí eu espero 30 dias. E adoto o procedimento lá de pedir a aplicação da multa. Eu fiz um vídeo aqui explicando sobre essa situação da aplicação da multa. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver na íntegra como é que funciona a aplicação dessas multas, tá certo? Então, recapitulando aqui a questão dos prazos e do tempo, né? Um grande fator que atrapalha essa questão aí dos chamados prazos impróprios, que o processo fica tempos aguardando um despacho judicial sem a gente ter uma solução para o caso, né? O mesmo não acontece com as partes. As partes têm que cumprir o prazo, senão elas perdem a oportunidade de falar no processo e aí pode gerar um grande prejuízo. Por exemplo, se eu tenho um prazo para dizer as provas que eu quero produzir e eu não falo, de repente eu não vou conseguir mais produzir aquela prova no processo. A gente chama de preclusão, é o nome técnico disso, né? É a perder o prazo e perder a oportunidade de fazer algo no processo. E esse prazo ele não volta, tá? Então acabou ali a oportunidade, não dá para fazer isso. Então advogado, defensor público, as pessoas que são parte do processo, elas não podem nunca perder esse prazo, né? Agora, quando está lá no judiciário, infelizmente a gente fica aguardando tanto tempo para ter um despacho, para ter um andamento, né? Para ter um impulso oficial desse processo. E há a questão lá de quando que o INSS vai implantar, né? Há pessoas que falam do prazo 5, 10, 15 ou 30 dias. Eu particularmente adoto os 30, salvo se for uma situação bem extrema, para evitar de receber um despacho dizendo que o prazo não acabou. Mas também, quando eu adoto a medida, eu já adoto essa medida fazendo o pedido de aplicação de uma multa processual. E interessante, né? Essa multa ela se reverte em favor da pessoa. Então vamos supor que o juiz aplicou uma multa lá de 5 mil, esses 5 mil serão pagos para o trabalhador, para o segurado, caso ele tenha ganho o processo, né? Esse valor de 5 mil aí de multa vai ser pago para a pessoa, tá bom? Atenção, é um exemplo, tá certo? Não é toda a multa no valor de 5 mil. Às vezes o juiz fixa R$100 por dia, R$200 por dia, 5 mil pelo descumprimento, 10 mil por tal situação. Então cada caso é um caso, a gente tem que ver qual foi o valor aplicado ali pelo juiz, tá bom? Era isso, o vídeo de hoje. Volto a dizer, deixe o seu comentário, deixe as suas dúvidas, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sempre bem informado acerca dos seus direitos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, passe a informação adiante. Deixe também o seu joinha para ajudar na distribuição do conteúdo para que mais pessoas fiquem bem informadas acerca dos seus direitos.